queremos fazer essa reflexão, a cura da culpa. Estou me baseando para essa reflexão em Mateus capítulo 27, de 3 a 5, e Lucas capítulo 22, de 60 a 62. São dois episódios bastante significativos no que diz respeito a como se lida com a culpa. Bem, desde que o mundo é mundo, essa questão da culpa, ela se tornou muito presente É uma boa combinação, água com a Bíblia. Não sei se cabe aqui. Tá bom? Pode. Então, desde que o mundo é mundo, essa questão da culpa, ela é presente na humanidade. Lembra-se quando Deus dá uma ordem a Adão e a Eva: vocês não podem comer do fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles foram lá, obedeceram, não acreditaram na palavra do Papai do Céu. Resultado: transgrediram, pecaram. E Deus procura Adão. Onde você está? Onde estava Adão? Ele estava escondido. Bem, e Deus pergunta a ele, né? Como é que você descobriu que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Sabe o que é, pai? A mulher que você me deu, a mulher que o Senhor me deu a comida, me deu a fruta que eu comi. Sabe a mulher que o Senhor me deu? Ele pega a culpa, joga em cima de Deus. Deus é o culpado. O Senhor me deu essa mulher, me fez pecar. E aí Deus procura Eva, o que você fez? Que besteira é essa que você fez, Eva? Senhor, a serpente me enganou. Jogando culpa um em cima do outro, né? Ninguém é responsável. Adão não é responsável, é Deus que é responsável porque deu aquela mulher, a mulher não é responsável porque eu fui enganado. Então essa situação da culpa é uma coisa bem difícil para o ser humano lidar com ela, desde os primórdios da humanidade. Ninguém aguenta ficar muito tempo sendo culpado de alguma coisa. E se falando assim desse elemento culpa, no Velho Testamento, ele mostra também um episódio que é muito interessante na história por exemplo, dos irmãos de José. Lembra do irmão José? Lembra de José do Egito? Quando eles pegam o irmão dele, um irmãozinho menor, e vende como escravo, e depois José vai para o Egito, se torna um grande administrador lá do Egito, e depois, quando eles vão lá buscar comida, quando eles olham, quando José se revela a eles, e eles ficam com muito medo, porque eles têm culpa nas costas. Eles fizeram um mal terrível para o irmão dele, então eles se sentem culpados. E essa culpa que esses irmãos vão carregando, vocês vão perceber que mesmo depois que vem toda a família de Jacó, desce para o Egito, vai morar lá em Gósen, e depois que o pai morre, depois que Jacó morre, eles ainda se sentem culpados e ficam com medo de José. E José vai lá, chora com eles: eu já perdoei vocês. Você imagina quantos anos aqueles homens lidaram com essa situação da culpa, mesmo tendo o irmão que já tivesse perdoado. E às vezes acontece esse tipo de coisa. Às vezes a gente fica com culpa que já foram perdoadas, mas a gente não aceitou ainda o perdão e, consequentemente, a gente tem perdas significativas por não saber ser perdoado. Ao contrário do que se pensa, por outro lado, o sentimento de culpa é algo positivo. Concorda? Você imagina uma sociedade sem culpa? Alguém queria assim, né? Uma sociedade sem culpa. Você faz a besteira que quiser, faz as atrocidades que quiser, e não sente um pingo de culpa qualquer. Você vai perceber que
quem não sente culpa já está no estado de patologia, né? São os psicopatas que não sentem culpa, né? Ou seja, ele faz a atrocidade que for e não sente culpa alguma. Ou seja, a culpa tem um lado bastante positivo. Sem ela, a gente não viveria bem em sociedade, concorda? Mas, por outro lado também, ela é exacerbada, ela não resolvida, ela pode ser extremamente nociva ao bem-estar de um indivíduo, ao bem-estar de uma família. E já lidei com situações de culpa bem interessante. É uma pessoa que era muito maltratada por um chefe de família. Era um chefe de família espancador, beberrão, que batia, espancava todo mundo em casa. Quando chegava em casa, era um terror, era o diabo voltando para dentro da casa. Imagina, aquela pessoa então não podia fazer nada, ela se sentia totalmente dominada por esse agressor, e ela foi desejando que a coisa resolvesse esse homem morrendo. E o homem morreu. E o homem morreu. A pessoa se sentiu tão culpada que toda semana vai ao cemitério colocar flor na sepultura do homem que morreu, como se sentindo-se culpada, porque o desejo que ela teve que o outro morresse, que o indivíduo morresse, foi a cabo e o indivíduo morreu. Você imagina se cada pessoa que desejasse a morte de outro e esse outro morresse, eu acho que a gente não teria uma população muito grande na face da Terra. Eu acho que não existiria presidente da República que sobrevivesse e teve gente desejando morte, então não era bem assim. Mas, entretanto, até essa pessoa perceber que aquela outra pessoa morreu não por causa do desejo dela, mas simplesmente morreu porque fez mais escolhas, as pessoas estão lidando com o sofrimento o tempo todo tentando, né, pagar as suas culpas. Há pessoas que se sentem tão assim frustradas e se calam diante dos seus próprios erros. Esse trecho de Salmo 32, de 3 a 4, é um trecho do rei Davi. Ele diz assim: quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor de verão. Ou seja, esse indivíduo, ele transgride, ele faz besteiras horríveis. Não sei se existe besteira que não seja horrível, né? Besteiras horríveis, e ele fica na dele, né? Mas ele sente um peso na alma, ele sente um peso no corpo dele, ele se sente enfraquecido, envelhecido. Aí o que ele vai fazer? Eu preciso me livrar desse sentimento de culpa. Mais do que sentimento, é culpa real. A gente tem pelo menos dois tipos de culpa: a culpa verdadeira e a culpa falsa. A culpa verdadeira é aquela que você realmente é culpado. Você cometeu um erro, você transgrediu normas, você transgrediu preceitos, então você é culpado. Então, diria, você tem uma culpa real, certo? Culpa exige punição, correto? Ainda que a gente é bem estranho. Mesmo que ninguém nos puna, existe elemento dentro da gente que vai, eu diria assim, nós vamos nos autopunir, é tipo autopunição. Mas, vamos por parte. Culpa real: eu transgredi, eu pequei, então eu sou culpado, sofro consequências da minha culpa. Agora tem outro tipo de culpa que eu chamo de culpa falsa. O que é uma culpa falsa? A culpa falsa é aquela em que alguém jogou a culpa em cima de outra pessoa. Adão é culpado, mas ele não quer se sentir culpado, então ele joga a culpa em cima da mulher dele.
A mulher também não quer se sentir culpada, então ela vai jogar a culpa na serpente. A serpente não tem para que jogar a culpa, aí vai se arrastando até o dia de hoje, né? pelo chão adentro. Mas, às vezes, existem famílias, por exemplo, existem maridos frustrados e jogam a culpa, muitas vezes, da frustração em cima da mulher dele. Então, tudo que está errado, tudo que não deu certo, é culpa dessa mulher. Ou vice-versa. Ou tem aquela questão da mãe que está com um casamento infeliz e joga a culpa em cima do filho. Se você não tivesse, não teria nada disso, a pessoa é culpada. Ele diria, e tem filhos que recebem essa infelicidade da mãe, ou essa infelicidade do pai, e vive uma infelicidade que ele não sabe de onde vem essa infelicidade. Mas ele às vezes não está vivendo a vida dela, dessa criança. Essa criança está vivendo a própria vida, está vivendo a infelicidade da mãe. A mãe jogou a culpa em cima do filho. Quantos filhos carregam culpa dos pais? Quantos maridos carregam culpa de mulher? E assim, a pessoa pode chegar ao ponto da culpa ser, mesmo a culpa falsa, ser tão poderosa na vida de uma pessoa que ela queira desistir da vida. Como você vai chegar e vai pensar que uma pessoa vai querer tirar cabo da própria vida se não for pelo elemento culpa? Antidepressivos, eles tratam a dor da depressão, mas não cura o sentimento de culpa, nem trata a angústia da solidão. Você pode se encher de antidepressivo, de medicação, vai se livrar da culpa, mas você não se livra, porque a coisa está além da química, tá? Está nos elementos que sejam da moral, da ética, e não tem comprimido para isso, a não ser atitudes que precisam ser tomadas. Eu acho bem interessante que na faculdade essa questão da culpa nem era tão trabalhada assim. Ainda que Freud trabalha bastante a culpa. Mas o elemento que a gente vai lidar com ele, evidentemente, não há remédio melhor para a culpa do que o arrependimento e o perdão. Dois elementos simples, fundamentais. Mas eu nunca vi na faculdade ninguém trabalhar o perdão. Passei lá 5, 6 anos na faculdade, nunca foi tratado desse elemento do perdão. Como viver em família, como viver relacionamentos que é construído em cima de pessoas falhas, pessoas que foram construídas por pessoas falhas e que vão errar uma com a outra. É impossível não errar uma com a outra e não chegar a esse elemento chamado eu me arrependo, por favor, me perdoe. Nunca ouvi falar isso na faculdade. Por que não? Porque quando se vai se lidar com o perdão, vai se lidar com o pecado. Lidar com o pecado é falar de Deus. E a ciência não quer falar de Deus, porque ele não pode dominar Deus como a ciência tenta dominar todas as situações. O sentimento de culpa, ele pode provocar. Eu achei esse quadro bem interessante, né? O indivíduo carregando uma pedra extremamente pesada, uma culpa. Às vezes acontece isso, a coisa fica tão poderosa na pessoa que você vai ver que às vezes até o modo da pessoa andar evidencia indiretamente o peso que essa pessoa tem nas costas. Está tão culpada, está tão errada, tantas coisas na vida, ela tem que carregar o mundo inteiro, culpar todo o erro dos filhos, a culpa é minha, o marido a culpa é minha, o Brasil está a culpa é minha. Ela não aguenta mais. O sentimento de culpa pode provocar um desejo de punição. Quantas pessoas vão escolher homens errados, mulheres vão escolher homens errados,
não para fazê-la feliz, mas para fazê-la infeliz, porque eu mereço ser punido, eu mereço ser punida. Vamos fazer más escolhas, desejo de punição. Segundo, o sentimento de culpa pode produzir a penitência, ou seja, o autocastigo. Não vai ser muito difícil encontrar adolescentes se portando, se machucando. E você vai pesquisar muitas vezes, o que está ali é uma autopunição, uma penitência, porque ela se sente culpada de alguma coisa. Aí tem que se trabalhar isso. Terceiro, sentimento de culpa pode provocar complexo de inferioridade. Eu sou errado, o mundo todo está certo, eu estou errado. Meus irmãos deram certo, eu não, estou errado. Sentimento de culpa pode colocar isso. O indivíduo é todo capaz e tem potencial, mas sente culpa, não sabe de onde, muitas vezes se sente assim inferior a todos. Quarto, sentimento de culpa pode produzir timidez exacerbada. Sabe, aquela pessoa que não quer sair do cantinho de jeito nenhum. Mas como você está assim? Você está tão capaz? Mas colocaram na cabeça daquela pessoa que aquela pessoa não devia ter nascido. E ela não quer viver no canto. Quinto, o sentimento de culpa pode provocar fuga para as drogas lícitas e ilícitas. Não vai ser muito difícil você encontrar alguém na sarjeta que carrega sentimento de culpa, porque não conseguiu se firmar no emprego, não foi capaz de ser aprovado, e aí começa a querer escapar do sentimento de culpa, fazendo com que? Usando drogas para fugir da realidade. Piora a situação, não resolve. Sexto, sentimento de culpa pode produzir doenças psicossomáticas. As pessoas podem estar num estado de quase morte. Já lidei com pessoas assim. E já está sentindo tão mal, tão responsável, tão culpado, que vai adoecendo. Vai adoecendo. E aí toma menemédico que faz cirurgia daqui, não adianta. A coisa é mais profunda. Às vezes tem que dar um mergulho no indivíduo para perceber que culpas são essas que se carregam nas costas. Não estou dizendo que toda doença é fruto de culpa, não. Estou dizendo que há elementos assim. Sentimento de culpa pode produzir a incredulidade. A pessoa já não acredita mais em nada. Sentimento de culpa pode provocar sentimento de impotência. A pessoa já não é mais capaz nem de se relacionar sexualmente, como também não é capaz de produzir coisas boas na sociedade, porque ela se sente culpada de existir. A culpa vai se tomando uma forma tão poderosa que é capaz de inutilizar plenamente a pessoa. Como lidar com isso tudo? A Bíblia, eu creio que não existe remédio melhor para lidar com a culpa do que seja com a palavra de Deus. E ela é muito transparente. Ela não esconde nada. Ela não esconde quando uma pessoa é culpada de alguma coisa. Seja lá quem for. Patriarca Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele transgrediu. Ele mentiu. Mas como? Ninguém podia falar nada sobre ele. Ele é um cara bom, perfeito. Não era perfeito. Sara, você é muito bonita, Sara.
Se eles verem você, vão querer me matar para ficar contigo. Não diga que você é minha esposa, não. Diga que é minha irmã, entendeu? O pai da fé. Mas você vai percebendo que ele vai amadurecendo e a fé dele vai sendo fortalecida, sendo aperfeiçoada, a ponto dele passar aquela prova que cada um de nós, acredito que nenhum de nós passaríamos, né? A ponto de entregar o filho a Deus, o único filho. Mas ele vence, ele passa. Bem, e aí você vai ver Davi e tantos outros também que lidaram com essa situação de culpa. O texto que eu separei, aqueles dois primeiros, que fala sobre dois episódios bastante significativos nas Escrituras. Está em Mateus capítulo 27, de 3 a 5, que diz assim: Mateus 27, 3 a 5, não está aqui, está olhando o texto direto aqui. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nós temos esse indivíduo aqui chamado Judas Iscariote. Judas Iscariote é aquele que beija Jesus, aquele que trai Jesus. E quando ele viu que Jesus foi levado, foi condenado, ele caiu em si: caramba, que besteira que eu fiz. Aí ele vai lá, pega as 30 moedas de prata e fala: não, a coisa não é bem assim, não, toma aqui, devolve. Não, pode libertar ele, agora é contigo, rapaz. Se vira, o mal já está feito. Mas agora, você percebe uma coisa: em Judas você tem alguns elementos que mostram que tem um arrependimento nele, não é verdade? O texto aqui colocando como remorso, mas o quadro é quadro de arrependimento. Como é que se dá o quadro do arrependimento? A pessoa cai em si, ou seja, ela tem consciência do erro que fez e tenta consertar o erro. Foi a tentativa dele. Mas o que ele faz? Ele percebe que ele não consegue consertar o erro, então ele sai para se enforcar. Depois a gente vai ver que ele não se enforcou. Ele se jogou no despenhadeiro e se esborrachou tudo lá embaixo. Mas a ideia é que ele foi para isso. O elemento, quando faz um mal, ele faz dentro de um contexto. Gosto da linha que fala que a pessoa, para ser restaurada, ela precisa ser restaurada dentro do lugar onde ela está. Na minha leitura, o grande erro de Judas, evidentemente, foi a traição. Mas o grande erro, para que ele não fosse plenamente restaurado, havia a possibilidade de Judas ser restaurado? Eu pergunto a vocês: haveria? Haveria. O Deus que a gente conhece, né? Você viu o que Davi fez? Pegou a mulher do outro, mandou matar uma, etc. E Deus o perdoou, teve consequência, mas teve o perdão. Mas nós temos aqui em Iscariotes, quase que ele faz a coisa plenamente correta. Na minha leitura, ele teve dois grandes erros na questão do arrependimento. Primeiro, ele foi procurar a restauração entre os ímpios. Percebe? Como ele foi procurar a restauração? Ele foi lá, ele se colocou diante daqueles que amaram a situação dele. Onde seria o lugar para ele buscar a restauração? Ele deveria voltar ao grupo do amigo dele de fé e dizer:
Rapaz, eu fiz uma besteira muito grande, eu não sei como resolver isso. Mas ele tenta resolver sozinho no meio dos ímpios. E o que os ímpios vão fazer? Tô nem aí, cara. É assim, não tô nem aí, se vira, isso é contigo. E ele olha assim, não vê outra solução, a não ser, a culpa é grande demais, eu não aguento. E ele se mata. Mas nós temos algo bastante interessante. O arrependimento que cura, ele é provocado pela palavra de Deus. O texto seguinte de Lucas 22, é um outro indivíduo que está no mesmo, vamos dizer, no mesmo contexto histórico da prisão de Jesus, levando à morte, que agora é o apóstolo Pedro. Lembra de Pedro? Pedro vai seguindo Jesus, lembra disso? Jesus é preso, ele tenta lá cortar a orelha, Jesus conserta a orelha do rapaz lá, ele vai lá em direção seguindo Jesus de longe, ele está lá de madrugada, tomando, aquecendo a mãozinha no fogo lá, aí a empregada diz assim para ele, você é o dele, né? Eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu acho que Pedro diria assim, na verdade, te digo, eu não conheço esse homem, usando a mesma linguagem de Jesus Cristo, né? A forma que Jesus construía algumas palavras. E Jesus havia dito que ele iria negá-lo. Mas olha só, versículo de número 60, Lucas 22, 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera hoje 3 vezes, me negarás antes de cantar o galo. A primeira coisa que vem à mente dele, quando ele toma consciência, é a palavra. Entende? Eu creio que arrependimento que leva à cura da culpa, ele vai ser processado pela palavra de Deus. E quando você tem essa ação da palavra de Deus na sua vida, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É a palavra de Deus que está produzindo em você forças para você ser restaurado. Não é simplesmente apenas a consciência do erro. Porque a consciência do erro todos de uma forma saudável têm. Se você chegar lá na delegacia e perguntar aos bandidos, quem acredita em Deus aqui? A maioria vai dizer que acredita em Deus. Quem está arrependido do que fez? A maioria vai dizer que está arrependido, mas está querendo algum benefício, mas não foi uma coisa produzida pelo poder da palavra de Deus na vida dessa pessoa. Arrependimento que cura a culpa, ele será provocado pela palavra de Deus. O arrependimento que cura faz doer profundamente a alma. Olha só, ainda seguindo o versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não há simplesmente, eu estou arrependido aí, foi mal aí, Deus, foi mal aí, não me doeu, não me dói, eu estou pedindo desculpa. Mas o que você percebe como a ação da consciência provocada não só pelo olhar, mas pela lembrança da palavra de Deus, está no fato de que ele sai
E ele vai chorar profundamente, ele vai chorar amargamente. Eu não sei se você já teve um choro desse, o choro profundo da amargura da alma. É aquele que você faz chorar, você quase se derrete, não sabe por onde sai água de você, sai água do nariz, sai água dos olhos, sai tudo, porque você está profundamente triste com o que aconteceu. Isso mexe no profundo da alma, é aquilo que pode lavar literalmente a alma. Temos em Pedro isso, não é simplesmente ali, irmã, aquele coisa que eu fiz de errado, desculpa aí, tá legal? Não é assim não, cara. Não estou nem aí, estou triste, se eu puder faço novamente. Terceiro, como eu disse, o arrependimento que cura obtém-se no meio do povo arrependido. Onde foi para Pedro? Para Pedro, né? Onde foi para Pedro? Não, calma, deixa eu ver se eu consigo outra frase. Onde Pedro foi ficar na sua tristeza? Sozinho. Ele foi para o meio dos discípulos. Ele voltou para o meio dos discípulos. Quando Jesus ressuscita, onde Jesus encontra Pedro? No meio dos discípulos. Há pessoas que pensam o inverso, né? Eu fiz a besteira, eu errei, eu vou sumir da casa de Deus. Como que ali, lá as pessoas vão ficar me apontando. Ninguém está aqui para apontar para ninguém. Mas eu venho apontar para Cristo. Para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quem é aqui melhor do que alguém? Quem é aqui nunca tropeçou? Quem é aqui nunca pecou? O que ele faz? Ele volta para o meio daquele povo, o povo que também é arrependido. Não há melhor lugar para restaurar a plena saúde emocional, física, do que seja no meio do povo de Deus. Não existe lugar melhor. E esse deve ser esse lugar. Não de pessoas perfeitas, mas de pessoas arrependidas e que estão constantemente colocando os joelhos diante de Deus. Deus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, limpa a minha alma, limpa o meu espírito. Ele volta para lá e você observa o máximo. Por ele estar no meio desse povo, Jesus aparece para ele. E Jesus tem uma conversa com ele muito restauradora. Lembra da conversa que Jesus tem com ele depois da ressurreição? Estão lá comendo os peixinhos. Pedro está lá desconfiado. Aí Jesus chama ele no cantinho. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama de verdade? Senhor, tu sabe, eu te amo. Mas Pedro, você me ama de verdade? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, cuida das minhas ovelhinhas. Um homem plenamente restaurado, perdoado, literalmente lavado no sangue do Cordeiro de Deus. É aquele que não deu cabo da sua própria vida, porque teve o lugar certo para ser restaurado. Movido pela palavra, movido para o meio do povo de Deus, buscando a presença de Deus no meio do povo, e não teve medo de estar com Jesus. Eu creio, meus irmãos, que o preço foi muito alto. O preço da nossa culpa é muito alto. Não tem como a gente pagar. Como eu estava dizendo na escola dominical, não haveria como a gente nos perdoar nós mesmos. E por isso
isso, Ele assumiu a nossa culpa. E depois que Jesus assume a nossa culpa, querido, depois que Jesus assumiu a tua culpa, você não tem que ficar carregando culpa de ninguém, entendeu? Culpa de ninguém, nem do teu pai, nem da tua mãe. Eu diria nem a tua, porque Jesus já carregou. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo pecado, toda culpa. Perdão de Cristo, portanto, é o que vai produzir cura total para a culpa. Deus eterno, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é profundo em nós. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito tempo o diabo teria nos jogado no lixo, mas o Senhor foi poderoso em nos perdoar as nossas transgressões, os nossos pecados, nos livrando de toda a culpa, aquela que Jesus cravou lá na cruz do madeiro, derramando seu sangue precioso para nos dar a paz no coração, para que essa paz seja tão poderosa em nós, a fim de que a gente possa abençoar os nossos filhos, os nossos esposos, nossas esposas, não jogando culpas em cima de Deus, mas porque o Senhor já tirou elas de nós. Deus, em nome de Jesus, que haja certeza no coração desses que ouvem a tua palavra, que não há pecado que não possa ser perdoado, se há arrependimento verdadeiro, quando se busca na tua presença, Senhor. Pai poderoso, abençoa os teus filhos, para que sejam eles produtores da paz que excede todo o entendimento, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.